Amigas e amigos, o grande problema para a direita levar o seu projeto golpista adiante é a economia. Porque o povo olha para essa situação e diz, eu não vou votar nisso aí não. O povo pensa, eu vou trabalhar onde? Vou me aposentar como? Meus filhos vão trabalhar onde? Com quais direitos trabalhistas? Como vão se aposentar? Vão estudar em qual escola, em qual faculdade? Eu não voto nisso aí de jeito nenhum. É aí que entra a questão da manipulação. Eles deslocam o debate dessas questões essenciais, né, do porquê que o país está nesta crise e quais são as saídas possíveis para isso aí, né, esse moralismo de fancaria, o falso combate à corrupção. Porque o povo não tem canais de televisão, de emissoras de rádio, né, portalões, jornalões, revistonas para se manifestar. O que o povo tem para se manifestar? O voto. E aí que eles entram em ação para tirar também essa possibilidade do povo se manifestar. Prendem o candidato do povo, é o preso político Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. A coisa passa por aí. Não à toa que eles ficam falando só contra o lulopetismo, PT, Lula, PT, Lula, Lava Jato, corrupção e tal. Fica nesse círculo de imbecilidade, de cretinice, com falsificações grosseiras. Né? Ao longo da história, isso sempre foi usado. Eu tenho falado isso aqui, essa questão do comunismo, por exemplo, antipetismo, anticomunismo, vem daí. Porque eles não têm respostas para os dilemas, né, do modelo, do sistema, dessa questão de classes, de luta de classes. Né? E aí cria-se, evidentemente, os inimigos. Né? Os comunistas, historicamente, né, sempre foram alvos deles. Aí cria-se todo tipo de mentiras, de campanhas. Isso vem desde a Revolução de 1917. Antes tinha os judeus, tinha a Comuna de Paris, né, criaram pretextos e mais pretextos para fazer guerras contra os povos a pretexto de combater o comunismo. Aquela história que eu já contei aqui do oficial americano que mandou pulverizar uma aldeia no Vietnã, acusada de abrigar guerrilheiros comunistas. Depois ele se explicou. Para salvar a aldeia tivemos que destruí-la. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, sobretudo. Exemplos e mais exemplos aqui na América Latina, as guerras na Ásia, na África, tudo com esse pretexto. As expansões da nova ordem do Hitler, depois assumida pela lógica do regime norte-americano. E o que nós estamos vendo aqui é a reprodução de tudo isso. E aí é preciso tirar o debate do que é real, do que é concreto, do que interessa para o povo e jogar nesse âmbito. Ficam aí com essa história, o comunismo matou não sei quanto. Todos os que eles dizem que morreram nesse processo todo, e morreram sim, muitas vidas foram perdidas nesse processo todo. Agora tem uma causa, quem provocou tudo isso? As mortes, os morticínios na história têm um responsável. Quem está se defendendo da agressão, de um regime, de um sistema, está claramente numa situação legítima de defesa. Então os morticínios todos, inclusive que eles dizem, o comunismo matou não sei quanto na União Soviética, não sei quantos na China, não sei quanto. Quem matou de verdade foi quem provocou conflitos. Eu falei aqui, o regime capitalista é um regime de guerras, eles não têm como sobreviver, são resquícios dos regimes pré-Revolução Francesa. Aí eles agridem. Nós estamos vendo aqui no Brasil, quem duvida, é só olhar aí para a realidade. O que está acontecendo no Brasil, esses tiros, esses atentados, isso vem de onde? Quem provocou isso? Aí eles tentam dizer, aí ó, a lógica da coisa. São os radicais do PT, o PT radicalizou. Eu falei aqui do editorial do Estadão, antes de 30 anos, antes do surgimento do PT, não existia nada disso, existia a paz social da ditadura militar. E tem mais coisas que não dá tempo aqui da gente destrinchar muito, mas já deu para pegar o fio da história, como as coisas acontecem, como as coisas são manipuladas, essa fase agora aí da Operação Lava Jato. Tudo isso faz parte dessa campanha suja, a mídia jogando toneladas de lixo contra o que eles chamam de lulopetismo. Abriram mais uma fase, essa história da Lava Jato. Por que eles abrem fases e mais fases? Não conclui nada do que eles abrem e já vão abrindo outra, e mais outra, e mais outra, mais outra. O que explica isso?
Qualquer pessoa que tem 2 neurônios e consegue ligar um com o outro fica na dúvida e vai procurar a resposta, e a resposta é simples e fácil. Politicagem, manipulação. Né? Tirar aí do debate o que interessa efetivamente para ficar nisso aí, nessa abstração, nessa ficção. Né? Essa fase aí da Operação Lava Jato, trata-se aí, diz que o principal alvo é o operador Dario Messer, apontado como o doleiro dos doleiros. É interessante que essa história aí da Odebrecht, que eu tenho falado aqui, que eles já descartaram isso, né? Agora tem a delação do Duque, tem a delação do Palocci, e tem mais uma fase da Operação Lava Jato. Apareceu aí as doações da Odebrecht para o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Alguém tocou nesse assunto? Alguém levou isso, né, para uma investigação? Para a lógica das coisas. Aí, ó, que eu estou falando aqui: manipulação, mentiras, politicagens, né, malandragens. Esse Dario Messer, ele esteve envolvido, por isso que ele é chamado doleiro dos doleiros. Desde a farsa do Mensalão, quando começou a farsa do Mensalão, ele apareceu e disse que ele recebia dólares do PT em uma offshore no Panamá, né, e entregava ao partido o valor correspondente em reais no Banco Rural. É aquela história, né? Alguém apurou isso aí? A farsa do Mensalão apurou isso aí? Porque teria que levantar o tapete, abrir o caixa preta do caixa 2, aí inventar a teoria do domínio do fato. Condenaram o José Dirceu, que era o chefe do chefe, quer dizer, só tem teoria do domínio de fato quando se trata da esquerda, do PT. Não tem para o Eduardo Cunha, não tem para o Eduardo Azeredo, não tem para o Serra, não tem para o Aécio Neves, não tem para a Globo. Né? Agora ali tem. Não tem uma única assinatura do José Dirceu em todo o processo. No entanto, ele é o chefe, ele sabia de tudo. Consequentemente, tem que ser preso. A mesma lógica do PowerPoint do Dallagnol, agora no caso do Lula. Para eles tem PowerPoint, tem teoria do domínio de fato, tem o sistema, a corrupção sistêmica, como diz o Sérgio Moro, a corrupção, como ele fala, né? Ele entorta a boca, corrupção. Assim escreve corrupção, né? Pelo dialeto dele, né? E vai por aí. Apareceu também, no caso SwissLeaks, né? Um acervo de dados do HSBC suíço, vazado em 2008 por um ex-funcionário do banco. O nome do Dario Messer é citado. Alguém foi atrás disso? Tem Marinho aí, tem Globo, tem... Enfim, aí a corrupção de verdade, invasão de divisas, lavagem de dinheiro, Caixa 2, privataria tucana. Ele também é próximo do presidente paraguaio, Horácio Cortes. É que ele está, inclusive, escondido lá, né? É aquela história. Eu não sei. Há quem duvide de que ele está realmente escondido, foragido, né? Se não é um esconderijo oficial. Deixa ele lá, protegido pelo presidente do Uruguai. Direitista, amigo aí dessa turma, do esquema e tudo mais, né? O Horácio Cortes, quando teve a prisão decretada no Brasil, ele fugiu para o Paraguai e teria apoio de pessoas ligadas a Cortes. Agora, o mais importante, o caso da Operação Banestados. Saiu do país naquela operação estimados 124 bilhões de dólares. Através das chamadas contas CC5 que eu tenho falado aqui. Né? E a suspeita é de que pelo menos 30 e alguma coisa bilhões desses reais são dinheiro, né? Desse total aí de 124 bilhões de dólares, né? Tem 30 e poucos bilhões que são dinheiro que ninguém sabe a origem. Então saiu de maneira irregular. Isso aí na invasão de divisa, aquele que eu falo, que o dinheiro saindo embaixo dos narizes da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, Carlos Fernando dos Santos Lima, né? O Deltan Dallagnol, etc. Aquela turma toda ali, né? O timinho, né? Que não à toa depois virou Operação Lava Jato, que o banco usado foi o Banestado e o ralo Foz do Iguaçu, né? Naquela história, dizem que se todo o dinheiro que sai por ali passasse realmente pela ponte da amizade, a ponte teria desabado, não aguentaria o peso, né? E quem estava lá trabalhando em tudo isso? O tal do japonês da Federal, né? Esse aí, que foi muito usado aí pelos cachorros loucos, né, pela direita e tal. Veja que é um esquema, uma história muito mal contada. Agora eles vão trazer o Dario Messer, vão investigar tudo isso. Quem acredita nisso? Resgatar a história da Operação Banestado
essa dinheirama toda que saiu aí, né? Também apareceu na CPI dos precatórios. Essa aí eu acompanhei, escrevi muito sobre isso, né? Que desagou numa tal Operação Macuco da Polícia Federal, né, que entrou em cena e descobriu que pelo menos 30 bilhões daquela cifra, né, foram remessas ilegais, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Né? A Polícia Federal descobriu que o dinheiro passava por Nova York. Tem a história do Carlos Fernando Santos Lima, que foi lá esconder coisas. Saiu na revista Isto É, quem procurar na internet vai achar isso aí. Carlos Fernando de Santos Lima, o frasista de porta de banheiro lá da Operação Lava Jato, né? E tem uma entrevista no YouTube do delegado que chefiou, coordenou, né, essa Operação Macuco. O nome dele é José Castilho Neto, né, que ele reclama da oportunidade perdida, olha aí, naquela época, para o enfrentamento da banda podre, seja da política, seja do empresariado. O Caixa Preta do Caixa 2, né? O cônsul do Brasil, que trabalhava em Nova York, teria dito para as autoridades americanas que a cabeça do delegado Castilho estava a prêmio. Só não disse quem seria o pagador, se os protegidos ou os protetores. Tem uma matéria que detalha tudo isso aí no portal do Luiz Nassif, daquela época. E o delegado Castilho acabou afastado, né? Aí entra, exatamente por isso que entra a manipulação, né? Porque teria que debater isso aqui, se fosse debater o país, a realidade. Não estou nem falando mais de economia, né? Tem um editorial do Estadão falando hoje, é isso, né? Eles não têm, como eles não têm méritos próprios, não têm o que defender, eles atacam o lulopetismo, que é tudo, é um epíteto, é um acrônimo e etc. Tudo que eu falo aqui, por trás disso tem muitas outras coisas, tem o povo, tem o país, a história e etc. Que dizem aqui que dificilmente o apelo à defesa de Lula da Silva, Lula não tem nome, seria capaz de mobilizar esses trabalhadores, dizendo que foi um fracasso lá o ato do 1º de maio das centrais sindicais lá em Curitiba, né? Dizem que uma vez que se trata de um corrupto condenado e todos sabem de quem era o dinheiro que transitou nas tenebrosas transações. Se todos sabem, por que eles não dizem então? Olha aí, como são cínicos e mentirosos, né? Eles sabem, por que não apresentam provas? Eu falei há algum tempo atrás de uma matéria da revista Época, do Grupo Globo, dizendo que tinha 300 provas contra o Lula. Eu fui besta, fui lá na banca comprar a revista, me gastei acho que quase 15 reais. Aí cadê as provas? Não tinha uma sequer. É tudo, né, talvez, né, quem sabe, um dia, todavia, contudo, né? Exatamente isso aqui. Todos sabem, né, de quem era o dinheiro, que transitou nas tenebrosas transações. Todos quem? Né? Portanto, resta contar somente com os manifestantes profissionais, somos nós, profissionais. Aqueles que recebem lanche e transporte para engrossar os comícios políticos sindicais e aparecer em fotos tiradas convenientemente em ângulos fechados para dar a impressão de multidão onde só há um punhado de gatos pingados. É isso aí, né? Ataques, a difamação. Cadê a comprovação disso? Tem fotos abertas, fotos fechadas, fotos aéreas, fotos de tudo quanto é jeito. Olha como são cínicos e mentirosos. E a linguagem é de cachorros loucos. Depois ele pergunta quem atirou na Marielle Franco, quem atirou no ônibus da caravana Lula, quem atirou no acampamento de solidariedade ao preso político Lula. Aqui, ó, quem atirou. É só ler aqui que a gente vê quem atirou. Né? Lanches e transporte, a pessoa vai lá que está morrendo de fome. Se fosse isso, já seria uma grande coisa, a pessoa vai comer. Né? E quem é o responsável pela fome desse povo, se não eles mesmos? É a visão do escravo, escravagista. Né? Como há cada vez menos dinheiro até para o pão com mortandela, como há cada vez menos dinheiro até para o pão com mortadela, é necessário cada vez mais caprichar na retórica retumbante contra o grande capital e os golpistas, e falar em milhares de manifestantes, onde há apenas algumas dezenas de incautos arregimentados para simular multidão. Pão com mortadela, né? Como é que arregimenta esse povo? Arrasta, laça e arrasta, põe dentro do ônibus e manda para as manifestações? Quando eu digo que é mau caratismo, é isso aqui, ó. Comprovação escrita de mau caratismo. Essa gente que manda apertar gatilhos aí de tiros, cachorros loucos. Isso aqui é fábrica de cachorros loucos, adestramento de cachorros loucos.
As reivindicações, falando aqui do movimento sindical, as reivindicações trabalhistas dali emanadas sempre foram um mero pretexto para sustentar uma agenda explicitamente político-partidária. Quer dizer, os trabalhadores não podem fazer política, participar de um partido, né, que defenda os seus interesses, as suas ideias. A título de defender o emprego e os direitos trabalhistas, os sindicatos sabotam todas as tentativas de modernização do mercado de trabalho nacional, sem falar em sua sistemática campanha contra a reforma da Previdência, contribuindo decisivamente para ampliar a crise e, consequentemente, o desemprego. Ou seja, bom mesmo a reforma da Previdência, escravo, né? Esse povo aí, do movimento sindical, político-partidário, fica aí querendo defender a aposentadoria dos trabalhadores, a legislação trabalhista, fica impedindo a modernização, né? Fica impedindo o escravagismo, né? A volta do escravagismo. É isso que eu falei, né? Bom mesmo, na lógica do Estadão, é quando tinha ditadura militar, né? Quando não tinha CLT antes da Revolução de 30, quando não tinha revolução, quando não tinha a institucionalidade democrática, os canais de participação do povo, a estrutura sindical, a estrutura partidária. Aquilo que era bom, o povo com a enxada nas costas, trabalhando de sol a sol, para ter mal o que comer. Não tinha nem roupas, vestiam farrapos. Esse é o moderno, o país moderno deles, é exatamente isso aí. Agora tem uma lógica, é o que eu falo aqui das pregações das seitas, eles não vão dizer a verdade. Ficam aí com esse tipo de coisa, né, essas manipulações, para enganar incautos. As seitas fazem isso. As seitas, viu, Josival? Não estou falando aqui dos religiosos de verdade honestos. Estou falando aqui desses pregadores farisaicos, aí, essa turma que fica aí defendendo a indústria do dízimo. Eles não vão dizer, nós estamos aqui, povo incauto, otários, defendendo aqui os nossos dízimos, a indústria do dízimo, e pregando, fazendo pregação ideológica aí do golpismo, do nazismo, do fascismo. Eles pregam lá. Jeremias falou isso, Jeremias 10:20, Malaquias 10:16, Isaías 8:18, né, Zé Dias 6:200, e vem blá 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 blá, pregar o diabo aí chegando perto de vocês, fujam disso aí, né, o diabo está lá em Curitiba. É assim que eles pregam, né, essa formação de crentes sem noção, de zumbis da Craco-Igrejolândia, né? Ou a pessoa, esses que ficam aí, aleluia, glória a Deus, né? Viva Jair Bolsonaro, Heil Hitler! Isso aí ou é zumbi da Craco-Igrejolândia ou é corrupto. Eu sei que tem uns aí, eu conheço uns e outros por aí, atrás de unzinhos, com essas pregações aí de fascista, viva Sérgio Moro, somos todos Sérgio Moro, Lula ladrão, Gleice não sei o quê, nessa difamação que tem aí contra as mulheres, a Gleice é vítima disso aí, né? Acho que há inclusive uma dívida de solidariedade contra essa pregação desses cachorros loucos, bandidos, corruptos, desses aí, que se dizem crentes. É aquela história, né? A pessoa acha que vai para o céu seguindo isso aí, seguindo o Sérgio Moro, seguindo os traficantes da fé, seguindo o Magno Malta, com essas pregações contra o Lula, contra a Gleice. Como é que pode? A pessoa que pensa, que lê a Bíblia, que tira suas conclusões e tal, será que a pessoa não raciocina? Aí eu não tenho nenhuma chance de ir para o céu fazendo isso. Eu vou direto para o inferno. Agora faz. Por que faz? Ou é um craquento, né? Ou é um corrupto. Dedução óbvia, que não tem nada a ver com a religião de verdade. Josival, estou fazendo aqui a ressalva de novo, né? Se a gente pegar a história do sindicalismo, a gente comprova isso. O que seria do mundo do trabalho, dos trabalhadores, sem a história do sindicalismo? Como era o capitalismo antes da consolidação do sindicalismo? Como que se firmou a legislação trabalhista, a defesa dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores? Quem conhece o mínimo de história sabe o papel fundamental do sindicalismo em tudo isso, mesmo aqui no Brasil. O que seria do trabalhador brasileiro sem a estrutura sindical, sem o movimento sindical? E por que eles querem acabar com tudo isso? Estão acabando. Por quê? É isso, né? É para voltar à pré-revolução de 1930. Ali que era o bom para eles, o editorial do Estadão aqui. E para isso eles precisam, evidentemente, da indústria do fake. Isso é um outro detalhe importante, sujeiras aí da boca de ouro da direita, né, da mídia. Tudo para eles é fake news. Criam sites, blogs, tudo é fake. Nós estamos combatendo o fake. Eles combatem o fake com a fake.
É uma indústria da fake news. A ficção que eu falo aqui, o PUM, é o partido único da mídia, é PUM pra cá, PUM pra lá, PUM pra todo lado. Mas isso aqui é fake news. Tudo que é engraçado. A Folha, por exemplo, né, usa isso. Não me recordo agora o nome lá da seção deles, né, para combater a fake news. É só assim, PT, Lula, PT, Lava Jato, fica nesse círculo. A Veja também tem um blog nesse sentido e fica nesse círculo. Então isso aqui é fake news, isso aqui também é fake news, isso aqui é fake news, é fake news. Agora, se a gente tivesse condições para criar um blog, um site, sei lá, um canal para combater a fake news, nossa senhora, desmontaria, teria matéria, ficaríamos 24 horas por dia só falando de fake news deles, né? O diretor de redação da revista Veja, André Petri, deu uma entrevista aí, dizendo que a Veja não é de direita nem de esquerda, né? Uma revista não pode ser ao mesmo tempo de extrema direita e esquerdista, né? É preciso fugir dessas posições ideológicas polarizadas. A Veja é o que tem de mais sujo, né, junto com o Grupo Globo, na história desse país, diria o ex-presidente Lula. O que é mais mafioso, cartéis mafiosos, chama-se Revista Veja, junto com o Grupo Globo. Não que os outros ficam muito atrás, mas esses são mais ativos, né, tem mais alcance. Né, são uma espécie de carros-chefes dessa história toda. Aquilo que o Leonel Brizola dizia, né, a síntese de tudo. Né? Povo brasileiro, compreendeu? Para compreender o país é necessário compreender a Rede Globo. Nós temos, povo brasileiro, uma consigna muito definidora. Se a Globo é contra, somos a favor. Se a Globo é a favor, somos contra. Compreendeu? Compreenderam? É isso aí. É o velho e bom Brizola. Agora, voltando à questão da economia, né, o Globo sai com o editorial hoje exatamente falando disso. Né? Quer dizer, eles tratam as coisas como se tivesse uma maquininha de gerar empregos, de pagar impostos. Né? E aí eles ficam dizendo para ele, nós geramos emprego, nós pagamos impostos. Vejam, a direita, né, elite, até setores aí da classe média fala muito isso. Aí o Globo faz o quê? Ataca, né, eventuais contestações à lógica indiscutível do programa de governo da direita. Ele diz aqui, velhas teorias simplistas de ciência política estabeleciam que tudo dependia da economia. Claro, tudo depende da economia. Agora, a economia, a política, a expressão concentrada da economia, é a política que vai determinando a economia. Agora, uma política que não define a economia, serve para quê? São coisas intimamente ligadas. Não tem política sem economia, nem economia sem política. Isso é um conceito clássico aí, né? A economia política. Por isso que se chama a economia política. Agora, para o Estadão não tem nada disso. Não é nada de economia, não. A economia está aí. Né? Ela vai se recuperar. Nós vamos aqui. O Temer fez aí uma boa recuperação, escolheu uma boa equipe econômica. Né? Diz aqui com todas as letras, deixa eu ver aqui, né, que resgatou o país da catástrofe, a tempestade, melhorou, resgatou o país da tempestade herdada por Temer, do dirigista novo marco macroeconômico lulopetista. É isso aí. E o editorial todo é para dizer, o Temer se perdeu, se atrapalhou na corrupção, as facções, a guerra de facção, né? O Temer é corrupto, deixa ele para lá, mas ele escolheu uma boa equipe econômica que está recuperando o país. Recuperando para quem, como, com qual sentido? Esse é um debate antigo aqui na América Latina, né? O problema da América Latina, o pensamento progressista latino-americano aí da CEPAL, né? O pensamento inspirador do Raul Prebisch, né? Que é o principal ícone da CEPAL, né? Que ele debateu e elaborou, enfim, né? Sobre os vínculos desiguais entre as economias centrais e as regiões periféricas e a necessidade de maior coordenação entre os países da América Latina para superar óbices como a deterioração continuada dos termos de nosso intercâmbio com a Europa e os Estados Unidos. A União Sul-Americana, falada aqui, né, histórica, que o Lula levou à frente junto com outros governos democráticos e progressistas aqui da região, né, que agora vem aí o regime golpista da direita pró-americano para destruir tudo isso. Ou seja, a questão do intercâmbio, vende-se o quê por quanto e compra-se o quê por quanto.
Né? Se não tiver essa unidade aqui para enfrentar a ferocidade comercial dos blocos, dos grandes blocos, aquela história da Unasul, do BRICS, né? Como o Brasil se inseriu de maneira soberana em tudo isso, no ciclo democrático e progressista dos governos Lula e Dilma, né? Essa que é a questão, é isso que precisa ser debatido, é daí que vem emprego, renda, enfrentamento dos efeitos da crise internacional, né? Esse é um desafio que no Brasil nunca foi enfrentado agora, no ciclo democrático e progressista, né? Aquela história da industrialização do país, precisaria acelerar a industrialização do país, né? Ter um governo com um olhar voltado para a questão social, o papel do Estado, né, como indutor de um processo de desenvolvimento, não só um Estado gigantesco, né, para girar esta máquina financeira da bufunfa, inércio para tratar do desenvolvimento das questões sociais. O Estado é o mesmo, ele se agiganta de um lado ou de outro. Quando eles dizem que precisa acabar com o Estado, eles precisam desidratar o Estado do lado do povo para agigantar o Estado do lado dessa turma da bufunfa. A PEC 55, a reforma da Previdência e outras reformas que tem por aí, reforma trabalhista, tem esse objetivo, é transferência de renda dos pobres para os ricos. Essa história do imposto de renda que eu falei aqui, né, o Fernando Henrique isentou de pagar imposto de renda, juros, lucros e dividendos, fortunas e mais fortunas, sonegação de impostos e tudo mais. Quer dizer, é aquela velha história que eu falo aqui, né, o debate de ideias, o intelectual de direita, né, tudo isso precisa entrar aí quando a gente fala dessa questão. Tem aí um artigo desse Roberto Macedo, que é um economista ligado ao projeto neoliberal desde a época do Collor. Aí no Estadão, veja como eles estão levando a questão por aí para fazer o debate de maneira unilateral. Não é debate, propaganda, né? Que ele fala aqui, né? Ele não fala de economia. Ele é economista, professor de economia da USP, mas não fala de economia. Fala essa história aí que eu falei aqui do Estadão, né? A campanha do Estadão na Universidade Sem Partido, né? Atacando aqui os cursos sobre o golpe que tem aí nas universidades, dizendo que tem que ter pluralismo, né? Lá pelas tantas ele diz o seguinte: nada teria contra debates, disciplinas, cursos e programas de seminários sobre o impeachment de Dilma, desde que respeitado esse pluralismo. Né? O título de um deles poderia ser, por exemplo, o impeachment de Dilma foi golpe? Né, esse ponto de interrogação vem sendo omitido. É aquela história que eu falei, né? Por que eles não se organizam? Por que eles não vão debater na universidade? Com qual argumento eles vão dizer que não foi golpe? Que não houve uma ruptura com o programa eleito em 2014? Que eles não fraudaram o impeachment da presidenta Dilma? E ficam aí, é isso aí, ó. Isso é latido de cachorros loucos. Aí ficam falando, né? Aí ele termina dizendo o seguinte: vertente importante desta pregação é conhecida como marxismo gramsciano, aquilo que eu comentei aqui recentemente, marxismo gramsciano, que é o pensar, né? A produção de síntese. Não é nada de pensar. Isso é quando fala assim, vamos pensar, gente, foi golpe ou não foi golpe? Houve ruptura com o programa de governo eleito em 2014 ou não houve? Houve fraude no impeachment ou não houve? O que não falta lá, doutor Roberto Macedo, são pontos de interrogação. Agora, vocês não vão lá debater por quê? Porque vocês não têm respostas. Vocês são covardes. É isso, como a Operação Lava Jato. Vocês atacam de emboscada. Fica atacando aí no Estadão. Organiza lá você um debate, você não é da USP? Né? É uma linguagem aí de vigarista, né? Por falar em vigarista, quero terminar aqui com uma frase lapidar do frasista de porta de banheiro de rodoviária lá da Operação Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, comentando uma história que a Folha deu aí, que o Lula quer um candidato de centro, porque pode ter um indulto, né, seria uma condição para ele sair aí das masmorras lá do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, preso político, claro, preso político, vou sempre dizer agora, é o preso político Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, que ele escreve aqui: indultar ou perdoar qualquer condenado por crimes de colarinho branco tão graves como corrupção é um escárnio do desejo da população do fim da impunidade. Olha quem está falando, tem um filme aí, não sei se Olha Quem Está Falando 1 ou 2, que é um cachorro que fala. Olha quem está falando. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.